Nessa videoaula nós vamos corrigir a atividade passada na aula anterior, atividade essa que abordava o conceito de distância entre ponto e reta, especificamente aplicada ao cálculo da distância entre duas retas paralelas. A primeira questão: obtenha a distância entre as retas paralelas a seguir. Bem, quando a gente explicou sobre a obtenção da distância entre ponto e reta, na verdade da distância entre duas retas paralelas, me equivoquei aqui, a gente viu o seguinte: para você determinar a distância entre duas retas paralelas, você vai descobrir um ponto em uma das retas e calcular a distância desse ponto até a outra reta. É isso que a gente vai fazer nessas questões. O item A traz a reta de equação 6x mais 4y menos 11 igual a 0 e a sua reta paralela 3x mais 2y mais 4 igual a 0. Bem, como é que a gente vai fazer para encontrar um ponto em uma das retas? Primeiro eu escolho a reta. No caso aqui eu escolhi a reta de equação 6x mais 4y menos 11 igual a 0. Nessa reta, eu vou então descobrir um ponto sobre ela. Como é que eu descubro um ponto sobre ela? Eu chuto um valor qualquer para o x. Em geral, eu chuto x igual a 0 para dar para simplificar algumas coisas, mas não é obrigado a ser sempre x igual a 0, não. Então, chutando x igual a 0, nós vamos ter, pega a reta, 6x mais 4y menos 11 igual a 0, substitui o x por 0, vai ficar 6 vezes 0 mais 4y menos 11 igual a 0. 6 vezes 0 dá 0, o restante repete. 0 menos 11 dá menos 11, então nós temos 4y menos 11 igual a 0. Ou seja, 4y é igual a 11, o que quer dizer que o y é 11 sobre 4. Bem, se o y é 11 sobre 4, então nós temos o ponto de coordenada 0 e 11 sobre 4 sobre a reta que eu escolhi, que foi a reta 6x mais 4y menos 11 igual a 0. O que eu faço então agora? Eu vou tomar a outra reta, ou seja, a reta 3x mais 2y mais 4 igual a 0. Nessa reta nós temos que o A é 3, o B é 2 e o C é 4. Então vou tomar a fórmula da distância entre ponto e reta e vamos substituir. Vamos lá. No lugar do A coloque 3, no lugar do X coloque 0. No lugar do B eu vou colocar 2. No lugar do Y, eu coloco 11 sobre 4, foi o valor que eu encontrei. Mais o C, que é 4, sobre a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Vamos resolver. 3 vezes 0 dá 0. Quando eu pegar 2 vezes 11 sobre 4, eu simplifico o 2 e o 4 por 2. Na verdade, vai ficar 11 sobre 2, mais o 4. Sobre a raiz quadrada de 3 ao quadrado, 9, mais 2 ao quadrado, que é 4. Vamos então juntar. Bem, o que nós temos que fazer dentro do módulo é tirar o zero e eu tenho que igualar os denominadores para somar a fração. Então eu já tenho a fração 11 sobre 2. Para igualar os denominadores, a gente vai escrever o 4 como sendo a fração 8 sobre 2. Tudo isso sobre a raiz quadrada de 13, que é o valor de 9 mais 4. Dentro do módulo, 11 mais 8 dá 19. Então nós temos um módulo de 19 sobre 2. Tudo isso dividido pela raiz quadrada de 13. O módulo de 19 sobre 2 é 19 sobre 2. Repete dividido pela raiz quadrada de 13. Divisão de fração. Repete a primeira, que é o 9 sobre 2. E multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da raiz quadrada de 13 é 1 sobre raiz quadrada de 13. É só a gente inverter. Então aqui eu vou multiplicar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Mas antes de fazer isso, como a gente percebe que nós temos uma raiz no denominador, eu tenho que racionalizar o denominador. Para isso, então, eu já multipliquei pela raiz de 13 em cima e embaixo. Bem, em cima, 19 vezes 1 dá 19, vezes a raiz de 13 dá 19 raiz de 13, sobre raiz de 13 vezes a raiz de 13 dá raiz de 169, que é 13, 13 vezes 2 dá 26. Então, no item A, nós temos que a distância entre as duas retas dadas, ela vale 19 raiz de 13 sobre 26. O item B traz as retas menos x mais y mais 1 igual a 0
e x menos y mais 1 igual a zero. Procedimento idêntico a qualquer outro, né? Eu escolho uma reta, eu escolhi a reta de equação menos x mais y mais 1 igual a zero, e agora eu vou descobrir um ponto sobre ela. Para descobrir um ponto sobre ela, eu chuto um valor para o x, lembrando que eu posso também chutar um valor para o y, você pode chutar o que você quiser. Eu estou chutando, como eu quase sempre faço, né? Estou chutando x igual a zero, então eu pego a equação que eu escolhi, substituo x por zero. Vamos lembrar que esse zero, somando, eu coloco se eu quiser. Então vai ficar y mais 1 igual a zero, ou seja, y igual a menos 1. O que nós temos aqui? Nós temos então que o ponto de coordenadas 0 e menos 1 está sobre a reta que eu escolhi, que foi a reta de equação menos x mais y mais 1 igual a zero. O que nós vamos fazer agora? Eu vou calcular a distância desse ponto até a outra reta. Lembrando que a outra reta tem a equação x menos y mais 1 igual a zero. Nessa outra reta, o a é 1, o b, que é quem multiplica o y, é menos 1 e o c também é 1. Desse modo, a gente pega a fórmula da distância entre ponto e reta e vamos substituindo. No lugar do a, coloque 1, no lugar do x, coloque 0, mais, no lugar do b, coloque menos 1, no lugar do y, coloque também menos 1, mais o c, que é 1. Tudo isso sobre a raiz quadrada de 1 ao quadrado, ou seja, a ao quadrado, mais o b, que é menos 1 também ao quadrado. Bora então resolver. 1 vezes 0 dá 0, menos e menos dá mais, 1 vezes 1 dá 1. Então, no módulo fica 0 mais 1 mais 1. Sobre 1 ao quadrado dá 1, menos 1 ao quadrado também dá 1. Então, dentro da raiz, raiz de 1 mais 1. Bem, então nós temos um módulo de 2 sobre a raiz quadrada de 1 mais 1, que é 2. O módulo de 2 é 2. Desse modo, a distância é 2 sobre raiz quadrada de 2. Vamos ter que racionalizar. Então, para isso, eu multiplico em cima e embaixo pela raiz quadrada de 2. Então, a distância fica 2 vezes a raiz de 2 dá 2 raiz de 2, sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 dá a raiz de 4, que é 2. Beleza. Corto 2 do numerador com o 2 do denominador. Nós temos então que a distância entre as duas retas dadas no item B, essa distância vale raiz quadrada de 2. A segunda questão da Universidade Federal de Roraima. A distância entre as retas paralelas 4x menos 3y menos 4 igual a 0 e 4x menos 3y menos 14 igual a 0. Essa distância é quanto? Bem, a questãozinha idêntica às duas anteriores que a gente fez, aos dois itens anteriores, com a única diferença de que aqui nós temos uma questão objetiva, uma questão de marcar. Mas o procedimento é o mesmo. Eu vou escolher a reta de equação 4x menos 3y menos 4 igual a 0, e nessa reta eu vou encontrar um ponto, vou descobrir um ponto sobre ela. Para isso eu vou chutar agora o y igual a 0. Fica bem mais simples se eu chutar o y igual a 0. Se eu chutar o x igual a 0, o y vai dar uma fração. Fica mais complicado da gente trabalhar. Então eu chutei y igual a 0. Pega a nossa equação e vamos substituir o y por 0. Então vai ficar 4x menos 3 vezes 0 menos 4 igual a 0. 3 vezes 0 dá 0, então nós temos 4x menos 0 menos 4 igual a 0. Como menos 0 menos 4 dá menos 4, então nós temos 4x menos 4 igual a 0. Ou seja, 4x igual a 4. Então o x é 4 dividido para 4, que é 1. Vamos lá então. Então, se quando o y é 0, o x é 1, nós temos que o ponto de coordenadas 1 e 0 ele está sobre a reta que eu escolhi, que foi a reta de equação 4x menos 3y menos 4 igual a 0. O que eu faço então agora? Eu pego a outra reta, então eu pego a reta de equação 4x menos 3y menos 14 igual a 0 e vou calcular a distância desse ponto até essa reta. Observando então que o a é 4, o b é menos 3 e o c é menos 14. Então pega a fórmula da distância entre ponto e reta e vamos substituir. Então vai ficar, a distância é o módulo de, no lugar do a eu coloco 4 vezes o x, que é 1.
mais, no lugar do b eu coloco menos 3 vezes o y, que é 0. Mais, no lugar do c eu coloco menos 14. Tudo isso dividido pela raiz quadrada de a, que é 4 ao quadrado, mais b, que é menos 3 ao quadrado. Vamos resolver. 4 vezes 1 dá 4, mais com menos dá menos, 3 vezes 0 dá 0. Como é 0, o sinal é indiferente, mais com menos dá menos, o 14. Sobre a raiz quadrada de 4 ao quadrado, que é 16, mais menos 3 ao quadrado, que é 9. Bem, dentro do módulo, nós temos 4 mais 0 dá 4, 4 menos 14 dá menos 10. Então, nós temos o módulo de menos 10. Dentro da raiz, a raiz de 16 mais 9 é a raiz de 25. Vamos então resolver, né? O módulo de menos 10 é 10 sobre a raiz quadrada de 25 é 5. 10 dividido para 5 dá 2. Então, o que a gente conclui? A distância entre as duas retas paralelas dadas nessa segunda questão, ela vale 2. De maneira que a resposta correta é o item A. A terceira questão, calcule a distância entre as retas L1 de equação 3y igual a 4x menos 2 e L2 de equação 3y igual a 4x mais 2. Sabendo que L1 é paralelo a L2. Então, nós temos aí duas equações de reta e nós devemos, então, calcular a distância entre elas, sabendo que elas são paralelas. Lembrando, procedimento o mesmo dos itens anteriores. Eu vou tomar a reta L1, poderia ser a L2, e sobre a reta L1 eu vou descobrir um ponto, né? Para isso eu vou chutar agora x igual a 2. Eu costumava chutar x igual a 0, mas nesse momento, se eu chutar x igual a 0, o y vai dar uma fração. Para eu me livrar da fração, eu vou chutar o x igual a 2. Lembrando, qualquer valor que você chutar vai dar certo, porque qualquer ponto sobre uma das retas vai estar à mesma distância da outra reta, já que elas são paralelas. Beleza. Chutando x igual a 2, a reta é de equação 3y igual a 4x menos 2. Coloco no lugar do x um 2, então vai ficar 3y é igual a 4 vezes 2 menos 2. 4 vezes 2 dá 8, 8 menos 2 dá 6. Então 3y é igual a 6. Isso quer dizer que o y é 6 dividido para 3, ou seja, o y é 2. Bem, então quando o x é 2, o y é 2, de maneira que nós temos que o ponto de coordenadas 2 e 2 está sobre a reta L1. O que eu faço então agora? Agora eu tomo a outra reta, que é a reta L2. Só que nós temos um problema, né? A reta L2 ela não está na sua equação geral. 3y igual a 4x mais 2 não é a equação geral dela. A gente viu que para aplicar a fórmula da distância entre ponto e reta, a reta tem que estar na equação geral. Então eu jogo 4x e o 2 para o começo com o sinal trocado. Vai ficar menos 4x mais 3y menos 2 igual a 0. E agora eu vou trocar o sinal de todo mundo e eu obtenho 4x menos 3y mais 2 igual a 0. Agora sim, nós temos uma equação geral de L2. Nessa equação geral, a gente tem que o A é 4, o B é menos 3 e o C é 2. Então, eu vou pegar a fórmula da distância entre ponto e reta e nós vamos substituir. Vai ficar o módulo de, no lugar do A, coloque 4 vezes o valor do x que eu escolhi, que é 2. Mais, no lugar do B, coloque menos 3 vezes o valor do y que eu obtive, que também foi 2. Mais o c, que é 2, sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, vai ficar raiz quadrada de 4 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Vamos resolver. Dentro do módulo, 4 vezes 2 dá 8, mais com menos dá menos, 3 vezes 2 dá 6, mais 2. Sobre a raiz quadrada de 16 mais 9. 4 ao quadrado é 16, menos 3 ao quadrado é 9. Dentro do módulo eu pego 8 menos 6 dá 2, 2 mais 2 dá 4. Então nós temos o módulo de 4. Sobre a raiz quadrada de 25, já que 16 mais 9 é 25. Bem, módulo de 4 é 4, raiz de 25 é 5. Portanto, então, a distância
entre as duas retas, né, a reta L1 e a reta L2, vale 4/5. Ou, se preferirem em número decimal, isso aí dará um número decimal 0,8, se preferirem. Bem, desse modo a gente finaliza essa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava então a aplicação do conceito da distância entre ponto e reta para o cálculo entre duas retas, da distância, na verdade, entre duas retas paralelas.